Fala meu amigo torcedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, quero te pedir para clicar aí em curtir e também se inscrever no nosso canal. Fortalece aí, pois assim a corrente rubro-negra vai ficando cada vez mais forte, ajudando nosso Mengão a crescer mais e mais. Arrascaeta não ficou calado. Logo após a vitória do Flamengo sobre o Bragantino por 2-1 fora de casa, o camisa 10 do Mengão foi direto ao ponto e decidiu se pronunciar sobre a crise que abalou os bastidores do clube nos últimos dias. Com a postura de um verdadeiro líder, ele abriu o jogo e deu sua opinião sobre o vazamento de áudios envolvendo o médico José Luiz Runco e a situação delicada do companheiro de equipe, Nicolás de la Cruz. Nos áudios vazados, Runco afirmava que de la Cruz sofre de uma lesão crônica e irreversível em um dos joelhos, além de citar um problema também no joelho oposto. Essas informações, que deveriam ser tratadas com absoluto sigilo médico, caíram nas redes sociais e causaram desconforto imediato. O clube reagiu afirmando que não comentaria conteúdos tirados de conversas privadas, e classificou o vazamento como fruto de práticas ilegais. Mesmo assim, o estrago já estava feito. A exposição pública de um problema médico tão sério mexeu com o ambiente do vestiário. De la Cruz, por sua vez, se manifestou nas redes sociais com uma mensagem de força e motivação, dando a entender que não concordava com a forma como o assunto veio à tona. Pessoas próximas ao atleta também demonstraram irritação e preocupação com o impacto que esse tipo de exposição pode causar, tanto na imagem do jogador quanto em sua vida profissional. Foi nesse contexto turbulento que Arrascaeta se posicionou. E ele não falou apenas como colega de equipe, mas como alguém que conhece o peso dessas situações. Em sua declaração, ele afirmou que é muito difícil manter o foco nos treinos e nos jogos quando esse tipo de coisa acontece. Disse que o grupo tenta, sim, se blindar das pressões externas, mas reconheceu que há momentos em que o impacto é inevitável. Arrascaeta reforçou que o elenco precisa estar unido, principalmente em momentos de crise. Segundo ele, não importa se a situação envolve o Nico ou qualquer outro jogador, o que importa é a solidariedade, o apoio coletivo e o compromisso de seguir firme dentro de campo. E foi exatamente isso que o Flamengo mostrou contra o Bragantino. Mesmo com toda a tensão dos bastidores, o time foi guerreiro. Saiu atrás no placar, teve maturidade para buscar o empate, e depois conseguiu a virada com gol de Wesley. Um triunfo importante, que quebrou um jejum de quase 30 anos sem vencer o adversário como visitante. E mais do que o resultado, o que ficou claro foi a postura do grupo. A fala de Arrascaeta mostrou que os jogadores estão atentos, conscientes, e que não vão permitir que turbulências externas prejudiquem o que vem sendo construído em campo. A união do elenco apareceu tanto nas palavras quanto nas atitudes. Essa crise envolvendo Runco e de la Cruz pode até ter abalado momentaneamente o ambiente, mas também serviu para mostrar quem são os líderes do grupo, quem assume a responsabilidade e coloca a cara para defender o companheiro. E nesse momento, Arrascaeta deu o exemplo. Com sua experiência e sua identificação com o clube, ele assumiu a linha de frente, passou a mensagem necessária e reforçou o compromisso do elenco com a temporada. E o que ficou disso tudo é uma certeza, mesmo com dificuldades, o Flamengo segue forte. Dentro e fora de campo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Confirmado! O Flamengo segue acelerando no mercado da bola e, mais uma vez, movimento noticiário com uma contratação de impacto. A bola da vez é Emerson Royal, lateral direito com trajetória sólida no futebol europeu, que chega ao clube carioca com a responsabilidade de substituir Wesley. E essa chegada vem em um momento estratégico, já que Wesley está com tudo acertado para deixar o Flamengo rumo a Roma, da Itália. A diretoria rubro-negra não perdeu tempo. Sabendo da iminente saída de um titular absoluto, agiu com rapidez e eficiência para garantir um substituto à altura. E não estamos falando de qualquer nome. Emerson Royal tem currículo, tem rodagem e chega com respaldo da comissão técnica, especialmente de Felipe Luiz, que acompanhou de perto o perfil do jogador e indicou sua contratação. A ideia sempre foi clara, não permitir que a lateral direita perdesse qualidade. E por isso, o clube escolheu alguém com experiência,
maturidade e pronto para assumir a titularidade desde o primeiro dia. O investimento feito para trazer Emerson também chama atenção. O valor da negociação gira em torno de 9 milhões de euros, na cotação atual, isso representa cerca de 58 milhões e 300 mil reais. É um valor significativo, mas que se justifica pela importância da reposição e pela qualidade do atleta contratado. E quando a gente olha para o outro lado da balança, o Flamengo ainda consegue fechar um excelente negócio. Wesley está sendo vendido por aproximadamente 25 milhões de euros, com bônus e metas que podem elevar o valor final para algo em torno de 160 milhões de reais. Ou seja, o clube garante uma receita importante, repõe o setor com inteligência e mantém o elenco competitivo. Mas o mais importante dessa movimentação não é apenas o aspecto financeiro. O que realmente faz diferença é o perfil de Emerson Royal. Estamos falando de um jogador que passou por clubes importantes da Europa. Atuou no Real Betis, foi contratado pelo Barcelona, jogou na Premier League com a camisa do Tottenham e, mais recentemente, defendeu o Milan, da Itália. Ele tem vivência em campeonatos de altíssimo nível, conhece a exigência do futebol europeu e chega ao Flamengo com a confiança de quem sabe o que está fazendo. É um reforço que chega pronto, sem precisar de tempo para adaptação, e com o aval de quem conhece o que o clube precisa. Felipe Luís teve papel decisivo nesse processo. Desde que assumiu o comando técnico, tem priorizado não apenas a qualidade técnica dos reforços, mas também o perfil comportamental e a capacidade de se encaixar no estilo do time. E Emerson Royal atende todos esses critérios. É um jogador firme na marcação, com boa chegada ao ataque, e que tem a intensidade necessária para jogar no ritmo que o Flamengo exige. Além disso, essa contratação reforça uma estratégia que o clube vem consolidando nos últimos anos: vender bem, com responsabilidade, e investir de forma pontual para manter o elenco forte. A saída de Wesley, por um valor elevado, cria margem para que outras carências do elenco também possam ser avaliadas com calma e, se necessário, reforçadas. Isso mostra planejamento, visão de longo prazo e uma leitura clara do momento do time. Com o contrato de Emerson já nos ajustes finais, a expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias, seja apresentado oficialmente e comece os treinamentos no Ninho do Urubu. E a torcida já pode esperar um atleta que vem para brigar pela titularidade desde o início, com a missão de manter o padrão da equipe no setor defensivo. Resumindo, Wesley está de saída para Roma, em uma negociação que pode render mais de 160 milhões de reais ao clube. Para o lugar dele, o Flamengo traz Emerson Royal, por cerca de 58 milhões de reais. Um lateral experiente, indicado por Felipe Luís, e que chega com bagagem suficiente para assumir a posição sem deixar cair o nível. Mais um passo certeiro da diretoria, que mostra que não está apenas atenta ao mercado, mas comprometida com um projeto de futebol sólido, competitivo e bem estruturado. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois de anos trocando farpas e disputando cada centímetro de bastidor com o Flamengo, Leila Pereira, a poderosa dama do Palmeiras e da Crefisa, começa a enxergar o rubro-negro com outros olhos. Não é amor repentino, é visão de negócio, ego de vencedor e o desejo de deixar uma marca ainda maior no futebol brasileiro. A ideia que circula nos corredores mais sussurrados? Leila poderia, num futuro não tão distante, se candidatar à presidência do Flamengo, armando um plano de investimento pesado para transformar o clube em uma potência ainda mais assustadora. O estalo viria de uma constatação: o Flamengo é a vitrine que todo investidor sonha. Marca global, torcida gigante, engajamento absurdo. Se Leila quer construir um legado além da rivalidade paulista-carioca, por que não virar o jogo onde a visibilidade explode? Na cabeça dela, poderia haver um discurso perfeito. Não é sobre abandonar o Palmeiras, é sobre fazer o futebol brasileiro crescer. E eu quero estar no centro dessa revolução. Nos bastidores, a narrativa ganha força. Ela teria montado um think tank silencioso para entender a estrutura política rubro-negra, seus estatutos, forças internas, grupos de conselheiros, quem manda de verdade no Ninho do Urubu. Seria uma cartada de altíssimo risco, afinal,
ela personifica o Palmeiras recente, mas também a jogada que poderia virar sua história em algo épico, a primeira grande empresária a dominar dois gigantes em décadas diferentes. A proposta dela? Entrar com dinheiro, mas não como patrocinadora patronal. Seria uma injeção de capital estruturada, buscando governança profissional e metas claras, centro de inteligência de dados de primeiro mundo, captação de talentos globalizada, parcerias com clubes europeus para intercâmbio de jovens, expansão agressiva da marca Flamengo na Ásia e na América do Norte. Em troca, apoio político para seu nome na cadeira máxima, quando o estatuto permitir e as alianças estiverem costuradas. Claro, o choque seria imediato. Torcedores flamenguistas divididos entre o vem com tudo e o ela é do rival. Conselheiros antigos, com décadas de história, torceriam o nariz, vão entregar o clube para quem já nos bateu. Mas a ala pragmática argumentaria, ela sabe ganhar. E quer vencer aqui. Quem somos nós para rejeitar investimento e ambição? Do lado palmeirense, seria terremoto na Avenida Francisco Matarazzo, traição, despeito. Querem apagar o que fizemos? O duelo moral seria tão intenso quanto qualquer final de Libertadores. Leila saberia que precisaria de um discurso perfeito para acalmar as feras. O futebol mudou. Rivalidade existe em campo. Fora dele, gestão moderna não tem cores. Quero ver o Flamengo ainda maior, e todos se beneficiam quando um gigante cresce. Jogada política. Sem dúvida. Mas também combustível para ela escrever seu nome em letras ainda mais garrafais no futebol nacional. E aí entra a parte estratégica, ela não chegaria para mandar, mas para mostrar um plano. Projeto de infraestrutura, tecnologia, compliance, marketing global, fortalecimento de base. Algo tão grande que ofuscaria qualquer questionamento pessoal. E em silêncio, telefonemas, reuniões discretas em hotéis cariocas, uma rede de apoio começando a se formar no Conselho Rubro-Negro. As resistências? Enormes. Os egos? Maiores ainda. Mas, se existe alguém capaz de passar por cima de um vendaval político, é justamente uma figura que já enfrentou tempestades com um sorriso no rosto e caneta na mão. Ficção? Total. Mas daquelas que a gente olha e pensa, e se? Porque no futebol brasileiro, nada parece impossível depois que as luzes do estádio apagam e os contratos começam a ser desenhados. Hoje, é só uma história inventada, cheia de ambição e reviravoltas. Amanhã, quem sabe? Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.